feliz de estar aqui nesta casa. Mais uma família, né? Que vai morar no céu. Glória a Deus. É muito bom estar na presença dos irmãos. Eu pude sentir a presença de Deus. Não só pude, como ainda estou a sentir. E eu creio que você, eu não sei os irmãos, assim como eu também vou fazer, eu abri o boca desse tamanho para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu estou aqui na companhia, ó, esse mistério. Estou aqui numa companhia de uma caravana enorme. Essa caravana é minha mãe, amada ali. É uma senhora ali bonita, né? Vim com a bênção do meu pastor, vim da Assembleia de Deus Ministério de Todos os Santos. E eu vim de Padre Miguel só para dizer que Deus, Ele trabalha no improvável. Ele trabalha aonde você pensa, o que eu vou fazer aqui? Ou o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em outros lugares melhor, mas é neste lugar onde você está, que Deus faz o improvável, é para confundir a tu e para confundir os que estão ao redor. Entendeu? Eu agradeço a Deus pela vida da Joana Catarina, que me trouxe o convite, através de uma amiga minha, irmã Islane, que me recomendou a ela. Quando eu acordei quinta-feira, no dia que ele convite, eu falei, e agora? E agora, papai do céu? Aí, olha, eu nunca conversei tanto com o Espírito Santo. Eu falei com o Espírito Santo, deixa eu falar. Aí ele falou, meu filho, vai ficar assim apressado, você vai correr, e vai se perder. Fica calmo, respira. Aí ele falou, agora abre a Bíblia. Abri Marcos, e gostaria que os irmãos junto comigo abrissem de Marcos 8. Meu filho, que Deus te abençoe. Olha, muito antes você precisa me dar fome. Que Deus te abençoe e te concede essa humildade. Que a graça e o poder dele se manifestem na tua vida. Amém. É maravilhoso estar na presença do Senhor. E eu glorifico a Deus. Eu queria perguntar ao prefeito, tu viu uma palavra que tu estava preparando? O que tu falou assim? Deserto não é lugar de ficar chorando. Eu falei, acabou, tu já falou que eu ia falar. Agora o que faço? Marcos 8. Eu já vim de manhã, praticamente não parei em casa para respirar. Eu parei, fui de manhã na consagração dos varões, fui de ontem, fiquei lá com o Ministério de Providência que teve, né? Os varões se organizaram para fazer um mistério de churrasco. E glória a Deus por isso. Já vim direto para cá. E daqui eu já vou para lá e vou para o monte. Marcos 8. Para não ser enfadonho aos ouvidos dos santos irmãos. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou para si os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazer-nos de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tens? E disse-lhes, 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos discípulos, para que pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinha também alguns poucos peixinhos, e tendo-lhe dado graça, ordenou também que os pusessem diante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 e despediram. E a igreja pode se sentar, dando glória a Deus. Glória a Jesus! Irmãos, é interessante, vamos lá. O tema, vamos começar. O tema que eu preparei é: deserto é lugar de culto. Ah, mas Patrícia, você está falando que a gente tem que viver no deserto? Você está falando que a gente tem que morar no deserto? Você está falando que deserto é para sempre? Eu estou dizendo que nós fomos criados, nós fomos criados para adorar a Deus, certo? Amém. Nós fomos criados para adorar a Deus. E não é no deserto que a gente vai deixar de adorar. É no bom e é no ruim. Aleluia. Ruim. Sem ter abundância, como diz Paulo, e sem passar necessidade. Salmo 37. Fui velho e fui novo e agora velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Interessante. Jesus tendo pregado bastante tempo, foi 3 dias.
Você imagina 3 dias estar ouvindo a palavra. E olha que tem gente que 5 minutos já está cansado querendo ir para casa. 5 minutos. A pessoa chega na porta da igreja, ela nem chegou ainda, mas já está falando, que horas acaba? A bênção. A bênção. Esse tipo de crente que vai, chega, vai embora e não pega a bênção. Aí desce com fome e desfalece de caminho. Por quê? Porque nem chegou e já quer ir embora. Nem adorou a Deus e já quer ir para o céu. Foi 3 dias pregando. Aí o que Jesus tem? Compaixão de nós, né? Irmãos, eu queria já pedir perdão aos irmãos. Eu não sou que nem Jonathan Carlos, Samuel Ilhatero, não sou que nem Júlio Trovão. Eu não sou aquele pregador muito bom. Eu sou um pregador que eu estudo, aplico e dou glória a Deus. Aleluia. E aí teve 3 dias de pregar. A multidão ouviu. Estava Jesus com a multidão e a multidão com Jesus. Isso é importante dizer. Jesus estava com a multidão e a multidão com Jesus. Meu filho, Deus te abençoe. Não é possível você ficar aqui e não sentir a presença de Deus. Se você está ficando aqui sem sentir a presença de Deus, você está numa reunião normal. Ao nome do livro, vamos falar sobre o livro. Não. Aqui, quando você chega aqui, o Espírito Santo já começa a trabalhar. Glória a Deus. Queira você não ouvir, o Espírito Santo está achando que o Espírito Santo não se mete na tua vida, não? Está achando que ele não chega e ele muda tudo, não? Ele muda se ele quiser. A pessoa chega e fala, não, eu vou para a igreja hoje, vou embora, vou ficar da mesma maneira. É desses aí mesmo que o Espírito Santo gosta de trabalhar. Jesus. Ele faz você ouvir a palavra, aquela palavra penetra no seu coração. Ele te muda por dentro e depois quem está fora vê. E aí, aquela região, perto de Decápolis, o povo estava longe da cidade, ou seja, não tinha como arrumar comida, sendo que eles estavam com o pão da vida. E aí, ouviram a palavra. Somos físicos, somos seres humanos, temos fome. Jesus, ele, nesse momento, parece que ele fala assim, vocês esqueceram que eu sou soberano? Vocês esqueceram que eu, de uma coisa sem forma, criei uma terra com vida? De uma coisa sem forma eu peguei e fiz vocês estarem vivos aqui hoje. De uma coisa sem forma chamada terra, que era vazia, escura, ele fez toda a vida para que você habitasse e nesse dia de hoje você tivesse ouvido a palavra de Deus. Aleluia. O privilégio de estar adorando a Deus. Enquanto muitas pessoas que estão no leito queriam estar aqui. Pessoas que estão no leito que queriam só ter um pouquinho de pulmão para dizer glórias a Deus. E você está aqui tendo a oportunidade. Aleluia! Glória a Deus. Glória a oportunidade de saltar na presença de Deus. Pessoas que estão agora atrofiadas na cama. Você tem a oportunidade de saltar, de pular, de adorar a Deus. E eu dou glória a Deus. Porque outrora, que eu não estaria aqui. Aleluia, Deus. A minha vida já ia começar a acabar na hora que minha mãe anunciou que eu estava nela. Mas aí o que acontece? O homem disse, você vai tirar esse menino. Mas aí Deus foi e falou assim, eu duvido, tenta. Aleluia. E bem, tendo o homem tentado aplicar a morte sobre a barriga de minha mãe, deu para ver que não funcionou, porque eu estou aqui. Glória a Deus! De tantas vezes, já volto ao texto, de tantas vezes que eu já quase morri, eu fico impressionado. Eu paro com minha mãe e falo, tu lembra aí, meninas, quando eu quase morri? Eu ia passar pela cerca elétrica e estou vivo aqui. E tantas vezes que eu já quase morri. E hoje estou vivo aqui. E com a minha mãe ali. E aos jovens até, eu digo, olha, não queira achar que vai ser melhor porque você está recebendo a repreensão de sua mãe. Não queira achar que vai ser melhor se você não receber, não. Receber é melhor, viu? Porque tanta gente que diz assim, poxa, saudade de minha mãe, mas você tem a oportunidade, a maioria aqui tem a oportunidade de dizer, eu estou com minha mãe aqui, ou minha mãe está em casa, eu tenho minha mãe, eu tenho alguém para cuidar de mim. E vamos lá. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo,
e não tem o que comer. Aquele deserto, você vê. Aquele deserto longe da cidade. O povo ouvindo a palavra, Jesus curando oprimidos, provavelmente, né? Curando oprimidos e pregando a salvação, pregando o seu reino. O povo estava ouvindo, mas a fome bateu. Sabe o que eu acho interessante? Que a segunda multiplicação é a primeira vez, ou se não, a melhor vez onde o povo está no deserto e não está reclamando. Olha que interessante. Você vê lá em Êxodo, o povo estava com Moisés no deserto. O povo estava malhando Moisés. E olha que tinha comida. Detalhe que eles tinham comida. Eles tinham comida e estavam malhando Moisés. Aqui o povo está no deserto com Jesus, o povo não está reclamando. E sabe o que é o mais interessante? A gente passa por uns desertos que a gente reclamando, a gente só fica rodeando. A gente fica rodeando. A gente fica rodeando aquele deserto. E a gente fala, e agora? Quando é que vai acabar meu deserto? Fica reclamando, só vai aumentando o teu deserto. Porque tu gasta teu fôlego à toa, em vez de estar glorificando a Deus. Aleluia! E aí, o que acontece? Os seus discípulos, a primeira multiplicação que aconteceu, os discípulos foram falar, mestre, não tem pão, mas dessa vez foi Jesus que percebeu. E eu vim de Padre Miguel só para te dizer, a primeira vez que eu falo essa frase, eu vim de Padre Miguel só para te dizer, fique tranquilo. Tu está achando que Jesus não está vendo o teu deserto? Tu está achando que ele não está vendo tu lá, de manhã acordando, comendo aquele pão duro com palho, fique tranquilo, está vendo esse deserto. Ele está vendo aquele pão duro com palho, tu está gelado, ele está vendo. Aleluia. Você hoje acordou com aquele pão dormido e veio para cá para o culto, mas amanhã você vai estar comendo aquela carne de 40 cômodos no mercado. Você vai estar, meu filho. O deserto não é para sempre. O deserto é o lugar do culto. Eu fico impressionado. Às vezes eu chega a quase cair a dentadura. Eu fico vendo umas coisas. Às vezes a gente acorda, come pão com quale, mas no outro dia a gente come carne. José ele dorme escravo, mas não detalhe, José ele dorme como ele acorda como escravo, mas dorme como governador. É Deus. Como é que é o que eu disse? Ele faz improvável para te confundir, justamente para tu não ficar na zona de conforto, achando que só porque o testemunho do teu irmão foi assim, o teu acesso não. Ele te deixa conhecer as tuas experiências. Ele deixa você conhecer o clamor do deserto para você dar valor ao pão que tu não tem. Ele deixa tu caminhar no deserto para tu saber o quão valioso é aquele pão dormido. Aleluia. Glória a Não está Deus. muito falta pão dormido, não. Tu busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão Acrescentadas. O que é as demais coisas, Patrick? Obreiro Patrick Juan. O que é as demais coisas? Não é um carro. Eu vou dizer a frase que eu sempre digo. Não vem profetizar que tu vai andar de carro. Não vem profetizar que tu vai morar em mansão. Não vem profetizar que tu vai morar em condomínio. Vem profetizar que tu vai morar com Jesus Cristo. Aleluia. Eu vim dizer que tu vai ter um carro, tu vai ter uma Mercedes, tu vai ter uma BMW. Eu já ando de BMW. 40 lugares. 7. E eu dou glória a Deus por isso. Pode ser que eu no futuro eu possa ir para os Estados Unidos. Pode ser. Porque Jesus ele faz planos e ele cumpre. Mas o melhor mesmo é saber que mesmo no deserto eu tenho a presença. Mesmo no deserto, aonde eu penso, meu filho, é só areia. Areia e sal. Mas o pão da vida está comigo. O pão da vida. E o engraçado, o mundo vai lá no deserto. Jesus. E o mundo vai lá no deserto e ele fala, daqui a pouco acaba, porque o mundo não tem. Ele não tem o plano de Deus, ele não tem tempo de Deus. O mundo é assim. Deserto, acabou o deserto. Mas para a gente que é crente, a gente vê que quando está no deserto tem para aprender algo. A gente entra no deserto e a gente fala, o que nós vamos aprender agora? Aí Deus vai lá e te ensina a amar o teu próximo. Aí Deus vai lá e te ensina como é que você tem que andar.
te ensina como você deve falar com o próximo na rua, te ensina como você deve se portar na escola, te ensina a dar valor que você tem, te ensina a parar de reclamar, te ensina a tomar vergonha na cara e parar de ficar enchendo os ouvidos de Deus, falando, Senhor, mas eu quero isso, Senhor, mas eu quero aquilo, Senhor, mas eu quero isso, Senhor, mas eu quero. A pessoa só pede, mas não abre a Bíblia, não abre a boca para glorificar. Aí fica olhando no deserto, eu vou reclamar com Deus. Eu falo, filho, para de reclamar no ouvido e começa a agradecer. Glória! O não de hoje é o sim do teu futuro. A porta aberta é o caminho para o escuro. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Você está no deserto adorando, mas é para você entender que você não está sozinho. Que tem alguém pregando, tem alguém ensinando a ti. Glória a Jesus. O mundo vai no deserto e fica sozinho no deserto e depois sai. Da mesma forma, mas você vai no deserto, você aprende e volta diferente. Você volta com algo bom, você volta com Aleluia! Jesus, mais ainda transbordando na sua vida. Glória! Você volta com um aprendizado. Você volta, como diz em Eclesiastes, melhor é o fim do que o começo. Você volta com maturidade. Porque no começo você fala, eu vou ganhar. E no final você fala, eu aprendi. Eu recebi. E não foi dinheiro, não foi casa, não foi carro, foi maturidade. Glória a Jesus. Para entender que as coisas de Deus são melhores do que as minhas. E prosseguindo o texto. Versículo 6. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. Essa parte é interessante. Isso é muito interessante. Por quê? No deserto. No deserto. Diga comigo, estava onde? Deserto. É areia quente e sol. E Deus manda o povo se assentar no chão. Aí chega a crente que fala, não. Cadê meu trono? Eu quero sentar no meu trono. Eu quero uma cadeira. Eu sou digno. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Você não é nada. Você é servo. Glória! Você é criatura. É como diz lá. Deus diz assim, ó velhozinho de Jacó. Você é pequeno comparado a Deus. Somos uma formiga. Ou até menor. E fica aqui, eu acho impressionante. Crente que sabe da palavra de Deus e sabe que nós somos pequenos, como diz lá em Apocalipse. Você diz, eu tenho dinheiro, nada me falta. Aí Paulo vai e fala, você é pobre, miserável, você é nu. Tu não tem nada. Temos o quê? Temos Jesus. Acabou isso. Acabou isso, acabou você. E aí o crente chega, não. Eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho anel do dedo, eu tenho carro, eu tenho aparência, mas em Jesus, e a unção? Você tem a letra? Você tem o salmo do pastor? Eu tenho o pastor do salmo. Você tem a letra? Eu tenho a palavra. Qual é a diferença? A letra você lê o livro, a palavra você recebe a unção. Aleluia! Entendeu como é que é diferente? Este manda o povo se sentar no deserto. É nessa hora que a gente vê. Quer receber o pão? Se senta no chão, quente, com aquele sol, e continua ouvindo a palavra sem reclamar. Não, mas eu sou isso, meu filho. Eu não te perguntei se o cara disse que você tem que descer. Temos que descer. O conventor no barco vai contender com o tuor dele. Meu Deus. É algo complicado. A palavra do Senhor dói. Acho que é certo. Glória a Deus. Deserto é lugar de culto. É nessas horas que a gente aprende. Quer ser o maior, seja o menor. Quer receber o pão, sentar no chão. Aleluia. Está com fome? Achando que vai receber em pé? Não, meu filho. Quer receber o pão e peixe? Senta no chão. Glória a Jesus. Tem que descer. Tem que descer. Tem que descer e se encontrar com Jeová. Glória! É nessas horas que o oleiro vai lá, quebra, taca o barro no chão, amassa, pisa para melhorar o passo. Aí depois bota no vento, aí bota no fogo, aí sim. E se tiver rachadura, quebra e pisa, e bota no vento, e bota no fogo. Está achando que ser vaso é fácil? Está achando que ser profeta é fácil? Dói, a gente é pisado, a gente é posto no vento, é posto no fogo, mas no final a gente recebe azeite. Glória! Aleluia!
caso, rachado não recebe poder. Você é da rachadura para Deus usar você. É simples. É no deserto que a gente aprende também aonde está a nossa rachadura. Aleluia, Deus. É no deserto que a gente aprende a ser soldado. É no deserto que a gente aprende que nós somos que nem os outros que estão ao nosso redor. Ele veio ouvir a palavra, a irmã veio ouvir a palavra, o irmão veio ouvir a palavra, o irmão veio ouvir a palavra. Todos viemos ouvir a palavra. Ninguém é melhor do que ninguém. Como diz André Carruagem, eu não vim aqui para ser melhor do que ninguém. Eu vim adorar o Deus que você tem. Eu sou obreiro, mas eu não sou obreiro, mas eu sou servo. Está achando que só por me vestir? Nada, eu sou camarada da portaria, eu sou camarada do pandeiro, camarada de levar água, camarada da bateria. Eu sou para servir. Eu nasci para servir. Se eu não servir, eu fico agoniado. Isso daqui veio. Se eu não ficar na porta recebendo como eu falei agora, eu preciso ser útil. O que eu almejo é servir e adorar. Como você acha que no mundo o povo tem essa alegria de servir? Não. Você tem o privilégio de poder servir e adorar a Deus. É no deserto que você aprende que você é pequeno. É do pequeno que você será e é do pequeno que você subirá. É do pequeno que você aprende que você é doido. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante dele. E o puseram-nos diante da multidão. Jesus pegou o pão. O ministério de Jesus é algo muito lindo. Porque em todo tempo, ele é como diz Efésios 6, versículo 8, se não me engano. É orando em todo tempo. O ministério de Jesus é oração. E ele pega o pão e dá graças. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Senhor, eu creio que não vai ser algo igual a Gideões. O povo chega, está ouvindo a palavra, está com a cadeira alta, pá. Não, mas é algo para a gente aprender coisas novas. Porque é no deserto que a gente aprende na graça, dando graça muito Cristo. Aleluia. É no deserto que a gente tem aquele povo e a gente sabe agradecer até aquele feijão que está no pote de coalho guardado para descongelar. E a gente aprende a dar glória por ele. E no dia seguinte, onde você pensa que vai acabar o feijão, alguém bate na tua porta. Irmão, Deus mandou te entregar esse feijão. Aleluia. É no deserto que a gente aprende que ele não vai acabar, que ele sempre tem como multiplicar a sua dispensa. Glória a Deus. É um momento de aperto em que a farinha da panela está acabando, mas Deus envia uma providência. E aquele pouquinho do teu azeite, da tua farinha, multiplica. Você pensa, ó, acabou esse arroz, nós vamos comer, vamos para o culto e vamos adorar a Deus. Passou disso, já é com Deus. Deus proverá. Sempre aprendi a viver no Deus proverá. E nunca me faltou. Aleluia. Deus provê. Porque a própria, isso é bíblico. A Bíblia, ela é como uma comprovação, ela é um comprovante de que você pode receber a bênção de Deus. Você chega e diz, Senhor, olha, eu não sou digno de nada, mas a tua palavra diz buscar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, eu creio no teu poder, o Senhor fez milagres, eu creio que não é agora que o Senhor vai me deixar sozinho. E ele não deixa. Sabe por quê? Porque se ele te usou até agora, ele não vai te deixar morrer de fome. Porque ele providencia, porque ele sabe que ele quer te usar, ele sabe que você é humano, ele sabe que você sente fome, e ele sabe a hora certa de te enviar para você. É uma questão de simplicidade. O Evangelho, ele é loucura para os que perecem. Por quê? Porque é algo simples. Nós acreditamos em Deus que veio à terra como carne, pregou o seu Evangelho, foi para a cruz, ressuscitou e vai nos levar de novo. Por isso que o povo lá fora acha que a gente é maluco. Porque a gente acredita que Jesus vai voltar. Glória. Mas ele voltou, nós estamos aqui pelo deserto atendemos. Se prepare. A qualquer hora, ele vai voltar. Quer ficar? Bom, Apocalipse vai dizer, o que não foi encontrado no livro da vida, e este é o lago de fogo. E eu não quero ir.
Por isso que eu aprendi a me preparar aonde que eu aprendi? No deserto, que é o lugar de culto. Mas, Patrick, por que você fala com essa calma? Se eu estar explicando, provavelmente nem eu ia entender. Mas é algo interessante, por quê? Porque é algo que precisa ser parado e refletido. Jesus está voltando. Ele cuida dos seus e vai levar os seus. Aleluia. Entendeu? Ele cuida dos seus, diga comigo, ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. E vai levar os seus. Vai levar os É seus. um noivo tão bom que ele preza já a providenciar a sua noiva os mantimentos antes de levar ela. Aleluia. Esse é um noivo bom. Por isso que a palavra de Deus é interessante. Ela é uma riqueza de conhecimento. Porque Jesus ele preza pela vida de sua noiva antes de levar. Apocalipse mostra que é um noivo que já mostrou para sua noiva como será a casa dele. A minha casa é rua de ouro, é mar de cristais, Aleluia. tem sede me adorando, miríades e miríades, milhares e milhares de anjos me adorando. Minha noiva, eu vou te levar comigo. Acho que bem cedo. E no versículo 7 diz: também tinham uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou também que o pusessem diante. E comeram e saciaram dos pedaços. E os que sobejaram levantaram 7 sebos. E o versículo 8: comeram e saciaram dos pedaços que sobejaram levantaram 7 sebos. A bênção não vem pela metade. A bênção não vem pela metade. Ele dá o pão e dá o peixe. Ele dá a palavra, ele te ensina, mas ele também te alimenta. Mateus, mas você já falou isso. Porque é um martelo, é uma tecla que tem que se martelar. Porque você está achando que ele não está te vendo nesse deserto? Ele está. Você acorda e fala: caramba, meu vizinho está fazendo pernil, meu vizinho está comendo carne. A Denina chega na minha frente e diz: olha, eu comi carne, eu me entupi de um monte de coisa. E você, como é que está, hein, nessa vida de crente? Aí que tá, você não precisa esbanjar. Porque Jesus ele te dá, e ele não precisa mostrar para todos, porque a experiência dele contigo. Aleluia. Enquanto a Penina fala: eu me saciei, eu estou vivendo uma vida maravilhosa. Você também está vivendo uma vida maravilhosa. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer: eis a bênção e a maldição diante de ti. Qual você escolhe? Está achando que essa prova, esse deserto, é maldição? A maldição é porque você escolhe. Se você está escolhendo a bênção, isso é bênção. Ou para agora, ou para depois. Glória a Deus. Basta você abrir os olhos e perceber a bênção que você pelo menos tem. A bênção que ele te deu. E tanta gente que você está reclamando da tua bênção aí, está reclamando que tu não tem, tem gente que não tem menos ainda. Mas, Patrick, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas se você ver a Bíblia, tem gente que passou pior. Você já foi enchido de lepra? Você já foi apedrejado? Você já foi perseguido e teve que fugir no cesto? Não. E aí, está achando que sua prova é maior? Imagine os dos discípulos. A Bíblia, ela te mostra. É só você parar de ler. Busque, agradeça. Perceba que Deus cuida de ti nos mínimos detalhes. Às vezes você fala assim: gente, eu queria comprar uma televisão, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Mas se você vê, não está te faltando mais. Você pode não ter, não pode ter 2.000 para comprar a televisão, mas você está tendo dinheiro para pagar suas contas. Mínimos detalhes. É um deserto que você aprende a ver aonde estão os mínimos detalhes. Aonde você pensa: poxa, eu queria um carro, mas não está te faltando pagar a tua conta de luz, não está te faltando pagar a internet. Aleluia. Porque Deus providencia os mínimos detalhes. Ele cuida de você aonde você não vê. Exatamente por isso, entendeu? O que ele diz aqui no versículo 2? Eu tenho compaixão da multidão. Eu não posso deixar eles saírem aqui, porque se eles forem a seguir o caminho, eles vão morrer no caminho. Aí que está, quem se preocupou foi Jesus. Você viu que não foi nem a multidão que perguntou.
Para tu ver que às vezes tu nem está querendo, tu nem está sabendo do problema, mas a gente já está cuidando antes. Aleluia. Porque é justamente para tu não perder o foco. Glória a Deus. Entendeu? Tu está entendendo que graça? Graças a Deus. Deus. Cuida de você nos detalhes e que você ainda não viu. Ele sabe os teus pensamentos antes de passarem pela tua cabeça. Ele conhece a tua vida, conhece o teu coração, sabe o que tu pensa, conhece a tua intenção, conhece o teu deitar, conhece o teu levantar. Aleluia, glória a Deus. E manda te dizer que tu não pode parar. Glória a Deus. Ele te cerca por todos os lados, te guarda por todos os lados. Ele te dá e não toma emprestado. Está entendendo como é que ele 100% do tempo ele está contigo? Vendo as tuas necessidades, ele vê. Mas, Patrick, você veio pregar para jovens. Ué, jovens tem fome, filho. A gente tem fome. Aí tem fome e sede de Deus. A gente tem necessidades. Nós jovens padecemos de coisas. Precisamos de auxílio de Deus. E é justamente disso que eu estou falando. Porque é no deserto que a gente aprende que todos, eu digo, todos precisam do auxílio de Deus. Todos que estão no deserto para ouvir a palavra também têm suas necessidades. Você imagina, o povo está longe de Decápolis. Podia estar arrumando a casa, podia estar na praia, podia estar fazendo tudo, mas está ouvindo a palavra de Deus no deserto. Não se preocuparam com o ambiente, se preocuparam com quem estava no ambiente. Eles não se preocuparam com o calor, se preocuparam com o fogo na boca de quem estava falando. Não se preocuparam com a sede, se preocuparam com quem era, como que era a vida. Eles se preocuparam com o pão, eles se preocuparam com o pão da vida que estava falando com eles, que estava saciando a alma deles. É assim que Jesus começa a igreja, pregando para aqueles 4.000, e aqueles 4.000 espalharam a palavra. É no deserto que você aprende a não calar tua boca e enviar a palavra de Deus. Vai, pregue na escola, pregue no trabalho, pregue na rua. Fica com medo não, você está na rua, você fala, irmão, é mistério, Deus mandou falar isso. Tenha medo não, se Deus mandou você fale. É no deserto que você aprende que você é enviado por Deus a outros lugares. Porque assim como Jesus te passou o pão da vida, tu também vai passar a outras pessoas. Glória. Aleluia. É lá que você aprende. Profeta que é profeta, come pão e bebe água. Você foi alimentado, alimente a outro. Diga de onde tu conseguiu esse pão da vida. A graça que tu recebe, tu passou para o teu próximo ou tu só guardou para tu mesmo? Esse tesouro em vaso de barro aí, tu só guardou para tu. Não explicou como é que você se torna um tesouro em vaso de barro. Você não explicou para o seu próximo que ele também pode ser salvo. Pregue a palavra. Na rua, na escola, no trabalho. Aonde estiver, esteja com o pão da vida, seja no deserto, seja no campo, seja na alegria, seja na tristeza, seja na escassez ou seja na abundância. Pregue a palavra. É lá no deserto que tu aprende a palavra. Glória. É algo simples. É algo que você pensa, não, mas para pregar, eu tenho que ter seminário, eu tenho que fazer seminário. Tem que ter anel de Deus. Só posso pregar se eu tiver anel de Deus. Só posso pregar se eu tiver formação teológica. Me diga se Jesus precisou disso tudo, de ter formação teológica atual para escrever isso aqui. Ele enviou os servos. Me diga se Moisés precisou de formação teológica. Me diga se os discípulos. Óbvio, Moisés teve ensino. Jesus teve ensino. Tá? Mas o Evangelho é simples. Está vendo isso aqui? Peça a unção de Deus. Medite na palavra e pregue. Aleluia. É no deserto que você aprende. Não é tão difícil, meu filho. Basta dar liberdade ao Espírito Santo. Abra tua boca. É, Deus. E eu te encherei. Glória. Então, vai dizer, por que eu digo isso com tanta calma? Porque o Evangelho, eu não preciso explodir. É como um tiro que se acerta a caça. Aleluia. É como uma bala que se acerta o alvo. Não precisa ser uma bomba nuclear. É como uma bala que se neutraliza. É como uma palavra que frustra os planos do inimigo. Glória a Jesus.
Eu estou dizendo que você aprende. É tudo como Deus planeja. Porque se você quer tacar uma bomba enorme, o inimigo vai ver. O inimigo vai te tacar seta, o inimigo vai te prender. Mas você aprendendo a ter simplicidade, que você aprende no deserto como sobreviver. E já caminhando para encerrar. Nossa, Patrick, mas foi super rápido, mas objetivo. E os que comeram era quase 4.000 e despediram. Aí você vê. Jesus ele pega o pão, partiu e deu graça. Se fossem os 7 pães normais e uns pouquinhos peixinhos, ia dar para alimentar a multidão? Ia dar para alimentar a multidão? Não ia. Teve que passar pela mão do Senhor Jesus. Tu quer fazer as coisas da tua mão? Vai lá. Não vai dar nada. Agora coloca o teu problema na mão de Jesus. Coloca a necessidade na mão de Jesus. Para tu ver como é que não funciona, a coisa flui. Aonde ia acabar, começa a ter mais coisa. Basta você entregar na mão do Senhor. Não é você chegar e fazer, meu Deus, e agora eu vou fazer acontecer. Entrega na mão do Senhor. Glória a Deus. Espere a ordenança dele. Espere ele falar que é para fazer isso, ou é para fazer aquilo. Espere Deus falar. É no deserto que se aprende a ouvir, porque não tem barulho dos outros. É você, Deus e o tratamento. Deus não faz pela metade. Ele te trata, te conserta e te manda pegar. Entrega na mão de Deus. Patrick, mas como assim? Simples. Palavra, oração, unção, busca do Espírito Santo e vê, entregando na mão do Senhor, se as tuas necessidades e as tuas ansiedades não vão logo se acabar. Aleluia. A tua preocupação, ele toma nas mãos dele. Você pensa, aqui acabou. Como diz a Bíblia de Sarepta, olha, profeta, eu vou comer e vou morrer. Jesus. Aí ele fala, está achando que é como é que tu quer? Não, é como eu quero. Vai lá e faz para o profeta. Obedece. Obedece, que ele faz do pouco multiplicar. Glória a Jesus. Aleluia. Mas não tem lógica, não é, querido? Na lógica de Deus, o menos com mais é mais. É no pouco que ele trabalha. É no pouco, é na simplicidade, é na humildade. Não precisa você ser o maior, o mais inteligente. É na simplicidade. É no pouco que ele faz e acontece. E confunde os que acharam que era para ter muito. E aqui o céu, dizendo, não se preocupe. Não precisa ser uma explosão. Não. Se você acha que é, não tem problema não. No deserto você aprende que não é. É no deserto que é onde você pensou. Eu morri de fome aqui no deserto. Eu vou ficar matando, eu só ouvi. Mas eu só busquei a Deus, mas eu não tive resultado. Eu busquei a Deus, mas não na minha vida anda. Eu busquei a Deus, mas eu tenho um jovem que eu cuido que está no mundo errado. Mas eu busquei a Deus que não está dando certo a minha vida. Eu busquei a Deus, mas eu não tenho uma renda financeira boa. Eu busquei a Deus, mas eu não tenho o que o outro tem. É no deserto que você aprende que você não tem que viver como o outro, não. É como ele quer que você viva. É no deserto que ele te faz aprender. Você pode viver um pouco, mas esse pouco não acaba, é a medida certa, é o maná que ele envia. Pode se alimentar da presença dele. Se alimenta. E fique tranquilo, não vai acabar, porque amanhã tem mais. Aleluia. Fique na presença de Deus. Aprenda a adorar, obedecer e buscar. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Amigos.